que tenha essa grandeza física que é o peso. Porque Jesus diz, meu fardo é leve. Quer dizer que se tem um fardo leve, é porque tem um pesado. Tá? E onde que está esse fardo pesado? Nós podemos entender o fardo como sendo uma cesta básica, um fardo material, ou um fardo que você vai no supermercado, compra um fardinho de cerveja, meio de cerveja, é um fardo também. É uma coisa, é uma coisa que tenha peso, que tenha realmente essa grandeza. Né? Mas na vida, Jesus não quis dizer que é uma coisa material. Né? Ele quis dizer outra coisa, o significado é outro. Né? Esse fardo é uma carga, é a nossa responsabilidade, os nossos compromissos diários com todas as coisas que nós temos na nossa vida, as provas, de modo geral, tudo aquilo que nós entendemos como sendo uma carga, como sendo um peso, como sendo alguma coisa que nós estamos trazendo como desnecessário. E, na verdade, não devemos encarar como sendo dessa maneira. Tá? E o jugo? Vamos falar, o jugo. O jugo é a canga. O jugo é aquele madeirinho que se coloca nos pescoços dos animais, nos carros de boi, para 2 ou 3 ou 4 bois, ou outro tipo de animal, ficarem juntos, parados, quietos, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de. Se eles tivessem um pensamento, ou seja, sem nenhum livre-arbítrio, para que eles fiquem realmente presos, juntos, guardados, uns com os outros. É uma subjugação. A canga, o jugo, é realmente para que não tenham nenhum tipo, nem tenhamos nenhum tipo de reação, nenhum tipo de participação através do nosso livre-arbítrio. Obediência completa, total. É dependência de alguma coisa, é toda a opressão que nós sofremos, que nós sentimos na nossa vida diária. Isso podemos alastrar ainda mais o conceito do jugo, dizendo que são as enfermidades, os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, as situações que nós realmente nos apegamos, as coisas às quais nos apegamos que nos delimitam a nossa ação racional. Ou seja, o jugo nos faz ficar realmente refém de alguma outra coisa, de alguma coisa superior. Tá? Então, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos ver no discorrer da nossa conversa mais alguns temas. Passo a palavra. Eu fui dar uma olhada nisso, em tudo isso também, e eu encontrei uma fala do Haroldo Dutra Dias, que ele fala que o jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua lição. E isso é o que significa, que ele quis dizer com o jugo. É o remédio atual para a causa das nossas aflições. E ele fala da seguinte forma: quer diminuir 70% do sofrimento da sua vida, evangeliza seu coração. Isso é aceitar o jugo de Jesus, ou seja, a orientação de Jesus. O jugo do Cristo é suave. O Haroldo que diz isso. E ele prossegue dizendo do fardo, perguntando por que o fardo do Cristo é leve. Ele fala, o fardo que Jesus nos coloca é o fardo dos nossos deveres, o que o Zé falou. E quem cumpre os seus deveres se liberta. A Zéza está gravando também, ó, a nossa reunião.
E quem aceita as aflições está se iluminando, está iluminando os caminhos. E por isso que ele é leve. Vale mais cumprir os deveres e aceitar com humildade, como Jesus disse, com brandura e humildade, as aflições que nos chegam, do que rebelar-se contra elas. As aflições que nos chegam são as provas, as expiações. Se nós nos rebelarmos contra elas e multiplicarmos essas aflições, nós não estamos aceitando o fardo que Jesus nos mandou. Aí ele termina dizendo que essa é a lição do Espiritismo, que esclarece e consola o nosso coração. Aliás, ele cita eu também ouvi esse vídeo dele. Aquele exemplo eu acho fantástico, né? Da mulher, que o Chico tinha um cachorro que ele gostava muito, e ele estava doente, o cachorro. Lembra disso? Vocês lembram dessa história? É interessante, eu achei super legal, né? E que a vizinha ficava com dó de ver o Chico toda vez chegar, ter que cuidar desse cachorro, cansado, e ela resolveu ajudar matando o cachorro. Então, para evitar que ele sofresse, ela matou o animal. O Chico sofreu imensamente. E ficou muito triste. O coração dele ficou muito magoado. Aí o Emmanuel, nossa, a Zéza está fazendo uma confusão aqui que eu não estou entendendo mais nada. Ela toma metade da tela e ela está assim, Fubá, TI. Você está te subjugando. Eu não estou entendendo mais nada. A minha tela está normal, viu? Ela clicou em apresentação. Ela clicou em alguma coisa errada lá, está como apresentação. Tadinha, precisa ensinar. A gente que é velhinho, precisa ensinar. É só ela parar e parar a apresentação. Entra e sai, filha. Ela está com o microfone desligado também, tadinha. Bom, mas vamos continuar, né? Isso daí não pode interferir. E aí o Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, o seu coração está com uma mancha preta. Isso está motivando, está influenciando a tua mediunidade. Isso precisa ser resolvido. Ele falou: mas o que eu faço? Ele falou: o que você faz? Procure saber, que era a vizinha dele que matou o cachorro. O que a sua vizinha mais gosta? E compre para ela. Ele falou: eu não acredito. Além dela matar meu cachorro, eu ainda vou ter que comprar alguma coisa que eu não tenho dinheiro. Ele falou: isso daí não sou eu que estou te falando. Quem fala é Jesus. Bom, o Chico descobriu e comprou uma máquina de costura. Segundo o Haroldo, ele comprou em 4 encarnações, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E deu essa máquina. E no momento que ela recebeu, o coração dele limpou, aquela luz que saiu da gratidão dela, limpou completamente o coração dele. Então, o que o Emmanuel fala, o Haroldo? Esse é o ajugo de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, né? Seguir a direção que ele nos indica. Para isso que serve o jugo, é para nos guiar na direção dos ensinamentos de Jesus. Eu achei muito importante a lição. Vamos lá, pessoal, vamos. Bom, eu vou falar então, né? Vamos.
no versículo 27, que é o começo dessa pequena passagem do Evangelho, diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele quem o Filho quiser revelar. Tá? Então, aqui nós temos que entender que o Filho, que diz aí, não é o Filho realmente produto da concepção do pai e mãe, né? Não é esse Filho, como nós somos filhos, como temos, etc. Não. O Filho é aquele que é o produto de alguma coisa, o produto de uma obra. O Filho é a natureza, é a própria natureza daquele que o produz. O filho de um grande pintor é seu quadro, sua obra-prima. Um escritor é seu livro. Um filho é aquele que ele tem realmente todo o carinho, toda a boa vontade que foi produzido com todo o esmero, com toda a atenção, com todo o carinho. Tá? Então, o filho é o produto daquilo que vem, é igual daquilo que produziu. Tá? É próprio da identificação. É um produto igual a si mesmo. E ele diz que todas as coisas foram entregues para ele pelo Pai. E que o Pai e o Filho são únicos, são próprios, como se diz, são fundidos. O Filho é transubstanciado do Pai. Quer dizer, Jesus é aquele espírito altamente evoluído, governador espiritual da Terra, que já atingiu essa perfeição, que já atingiu essa identidade com Deus. Né? Como ele diz em outra passagem, eu e Deus somos um. É uno, né? É unicidade. E já que realmente estão totalmente fundidos, totalmente ligados. Tá? Ele faz tudo, aquele espírito evoluído que faz tudo, que obedece tudo, tem o jugo total de Deus, como Deus quer que nós façamos. Ou seja, prática do bem, do amor incondicional, indistinto, indiscriminado, toda aquela história. No Evangelho por José Damasceno Sobral, ele coloca da seguinte forma: por que o meu jugo é suave? Jesus quer a responsabilidade de uma vida bem vivida, que só alegria nos pode trazer. Vida de espíritas conscientes das próprias obrigações. Esse evangelho aqui comentado é muito, muito bom, muito esclarecedor. E esse autor foi companheiro de Herculano Pires, de vários outros nomes de escola aí, também de Minas Gerais. Fundou vários centros espíritas e eu achei fantástico. E ele traz aí uma questão do fardo da seguinte forma: os mandamentos do Senhor são de fato leves e libertam a criatura. A alegria de fazer o bem. O jugo do mundo atribula o homem. O fardo do mundo aniquila a criatura e compromete sua vida física e espiritual. Quanto mais faz, mais precisa fazer, porque maior é a sua ambição. Quanto mais a criatura, aprendendo de Jesus, simplifica a própria vida, ele se livra das injunções do mundo. As coisas mais simples lhe proporcionam duradoura alegria. E assim caminha para fazer o bem por amor ao próprio bem. E então não há cansaço nem sacrifício. Apenas a alegria do espírito em harmonia
com as leis do Criador, cujo pensamento, ao nosso respeito, coube a Jesus nos revelar. Isso foi escrito em Belo Horizonte, 25 de janeiro de 1962. Conheço o livro, muito bom. Hã? Conheço o livro, sim. Muito bom. Roberto, o gato comeu tua língua? Não, eu estou aprendendo aqui, né? Eu só fico de que nem coruja. Meu senhor, meu bem, Meu você... Eu não falo nada, mas presta uma atenção. É igual coruja. Ensina a gente aí. Ensina a gente aí. Eu não ensino ninguém, eu aprendo, é diferente. Mas deixa eu aproveitar, já que eu pus a língua para fora, então, né? Eu acho que eu acho que a gente podia até, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho nessa questão, né? Do Evangelho de Mateus aí, né? E o José voltou lá vamos dizer assim, o capítulo é 11, mas ele voltou ali iniciando no 27, né? Mas eu gostaria de pegar a seguinte questão aí. Se a gente entender essa expressão, né? O jugo, né? Vamos chamar lá, o jugo é suave e meu fardo é leve, e nós entendemos essa questão do jugo, né? Como a questão da canga, né? Que é aquele madeiril que se coloca em cima do animal para mantê-lo no trilho, né? Ou seja, de modo que ele não possa desviar, né? O sentido me parece esse, né? Quer dizer, é uma madeira que se coloca em cima de um animal para que ele possa andar no trilho sem se desviar, né? Então esse é o sentido literal, mas o sentido, vamos dizer assim, da moral dessa questão, né? Vamos chamar assim, ela estaria intimamente ligada às leis morais de Jesus, né? Quer dizer, as leis morais de Jesus seria o nosso guia, né? Quer dizer, aquilo que nós temos para seguir sem desviarmos do caminho, né? E isso temos que fazer de modo leve, porque temos que exercitar o nosso amor, né? E o nosso carinho, né? Como a nossa caridade, né? Aliás, esse é o sentido, inclusive, que Kardec dá lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele título, o Cristo Consolador, né? Aí a primeira liçãozinha que tem lá é o jugo leve. É esse sentido que ele vai dar, né, de entendermos que o jugo leve, o jugo suave, é exatamente as leis de Jesus, né? A lei moral que nós temos que seguir sem desvios, né? Mas e agindo de que forma, né? Com um dever de quê? Dever de amor e de caridade. Aí a gente vai dizer o seguinte: bom, mas isso não é fácil fazer, claro que não é, né? Agir com amor e caridade, né? Sem dúvida nenhuma, não é fácil. E aí por isso que eu quero voltar, né? Eu quero voltar lá no 28, porque o 28 ele vai dizer assim: ó, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? O que significa essa questão, né? Aliviar tem o sentido de abrandar, né? Atenuar, minorar. Ou seja, nós não vamos, Jesus não vai dar nenhuma solução para os nossos problemas. Solução que eu quero dizer é fim. Ninguém nos substituirá para passarmos aquilo que nós temos que passar. Nós temos que seguir e termos como ideal, obviamente, as lições morais do Cristo, né? E aceitarmos isso. E eu achei interessante que o Carlos Bacelli,
ele diz que a gente tem que ser resignado de modo ativo, né? Não resignado no sentido passivo, né? Então, assim, nós temos que seguir as leis de Deus, sim, as leis morais do Cristo, né? Isso, obviamente, que não é fácil, né? Aceitando isso, aceitando essa transformação dentro de nós, um dever de colocarmos isso de modo mais caridoso possível, né? No sentido de amoroso, com o exercício desse exercício do Evangelho, e isso se faz com os nossos próximos, né? Nós estamos no lugar certo, na casa certa, com a pessoa certa, esse é o nosso próximo, né? E é com esse que nós temos que nos exercitar diariamente. É com essas pessoas que estão conosco que nós exercitamos, né, o Evangelho de Jesus. Não adianta sair correndo para qualquer lugar, frequentar qualquer lugar, né, e achar que está fazendo caridade. Não, a caridade começa dentro da nossa casa, né? É ali, o exercício é ali, diário, né? Os nossos treinamentos, né, não estão longe de nós, estão pertinho de nós, é ali, né? E o que o Cristo promete para nós? Ele promete o seguinte: olha, você andar na linha, se você andar dentro das minhas leis, com resignação, né, sendo resiliente, o que vai acontecer? Eu vou te aliviar, né? Eu alivio o seu sofrimento, eu alivio sua dor, né? Eu vou atenuar, eu vou minorar. Por quê? Porque você só vai crescer passando pelas suas provações. Ninguém vai crescer por nós. Ninguém vai substituir-nos. Ninguém vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer por nós mesmos, né? Então, eu acho que essa questão desse versículo 28 aí, ele vai dar um sentido, né? Ele vai dar um sentido e vai nos trazer conforto, né? Vai trazer um conforto de entendermos que seremos aliviados, né? Não há promessas mirabolantes. Cristo não prometeu que, se você fizer isso, eu vou te salvar. Não. Você vai ser, obviamente, aliviado, né? O Haroldo, no Evangelho traduzido dele, ele usa a expressão descanso, darei descanso, né? Mas eu entendo assim que não perde o sentido, apesar de alguns evangelhos traduzirem por aliviar, a expressão aliviar, né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro aí. Roberto disse que entrou para aprendeu rápido. Mas é exatamente isso, né? Está dizendo que nós estamos cansados e oprimidos, cansados de todas essas encarnações sucessivas, oprimidos de todas essas provas e expiações que nós temos. Nós estamos cansados dessa dedicação às coisas materiais que nós temos constantemente. E o alívio é realmente a busca, a condição, a busca da real e verdadeira paz espiritual, que é a nossa destinação, a nossa evolução. Então, nós estamos realmente cansados de todas essas necessidades materiais que o espírito tem pela própria condição evolutiva que nós temos. Nós temos essas necessidades materiais e isso realmente nos cansa, isso realmente nos obriga, nos oprime a fazer as coisas cotidianamente em busca da manutenção do corpo, manutenção da saúde, etc. E nós esquecemos, né? Normalmente nós esquecemos ou deixamos em segundo plano as coisas materiais. Que esse que é realmente o alívio, que é a nossa verdadeira e real paz espiritual que conseguimos com a nossa evolução. Mesmo porque se nos rebelarmos
Nós vamos multiplicar as nossas aflições, né? Esse que é o problema. Para isso a gente precisa ter humildade, porque com ódio e raiva nós vamos voltar 20 vezes com a mesma pessoa que a gente dispensou essa raiva, porque enquanto existe o ódio, não, vamos voltar aqui várias vezes para nos corrigirmos, né? Porque se é difícil perdoar, se é difícil, aliás, odiar, é mais difícil perdoar. Então, acho que é para isso que nós temos que praticar, é o perdão, né? Mas você vai voltar com ele porque o ódio algema, né? Não é isso? Sim, E o perdão liberta. Então você vai estar amarrado. Isso mesmo, Flavinho. O ódio algema e o perdão liberta. No livro Fonte Viva, do Chico por Emmanuel, no capítulo 5, o Emmanuel traz a questão do vinde a mim. Ele fala assim: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessa de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grandes resistentes. Acolá o chamado do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Por quê? Porque nós estamos pensando agora. Nós estamos pensando imediatamente nas coisas materiais que o Zé Roberto colocaram. Ele prossegue dizendo: Jesus, nosso Salvador, estendeu-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquece de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante da direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Ele deixa essa pergunta. Porque Jesus está nos chamando a toda hora. O difícil está nós seguirmos. Ele está botando o jugo na gente toda hora. Aliás, ele não tira, né? E nós ainda não pegamos o caminho certo. Esse que é o duro. O jugo é tido como o Roberto colocou. É para ter a direção, né? Para ter o caminho. Sim. Aí está o sofrimento, né? Exato. Aí está o sofrimento. Você tem uma linha para andar, você fica insistindo para ir, você está fazendo força em sentido contrário, quer dizer, você acaba se desgastando, né? Esse sofrimento, essa sobrecarga, né? É porque você tem um caminho a seguir e você fica tentando desviar, e o jugo não deixa, o jugo vai te puxar
para o caminho certo. Aí está o sofrimento, né? Aí está a sobrecarga. Quer dizer, o Espiritismo, na verdade, ele vem com essa função de combater o materialismo, né? O José falou um negócio interessante, né? Que a gente, lógico, nós temos as nossas atribulações diárias, porque, afinal de contas, estamos encarnados, né? Estamos aqui numa matéria mais densa e temos necessidades, né, de alimentação, de sobrevivência, uma série de coisas. Mas quando a gente dá muita importância para as questões materiais, nós acabamos nos sobrecarregando e sofrendo, né? Quer dizer, então o Espiritismo vem exatamente nesse sentido, né? De vamos dizer assim, combater, entre aspas, né, o materialismo, né? O materialismo exacerbado, né? Não é aquela coisa, vamos fazer que nem Francisco de Assis, né? Não temos essa capacidade ainda de fazer como Francisco de Assis. Mas eu digo, essa questão é importante para a gente entender, porque quando a gente começa a dar muita importância para a questão só do material, né, sobrepondo-se sobre, vamos dizer assim, o espiritual, então nós nos sobrecarregamos, né, e aí sofremos, né, esse sofrimento é árduo, né. Nós não podemos esquecer também, né, que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, né. Então, assim, não adianta, nós todos aqui temos muitos débitos do passado. Aliás, Inácio Ferreira diz que a Terra não é mundo de provas e expiações, mas sim de expiações e prova. Aí o Carlos Baceres um dia disse assim, mas por que expiações e prova? Não, porque primeiro é expiação, né? Aí ele diz, não, a primeira expiação, o mundo não é mais de prova do que de expiação, não, o mundo é de expiação mais do que de prova, sabe por quê? Expiação é resgatar tuas duplicatas, velho. Você tem muita duplicata lá do passado, você tem que pagar tuas duplicatas. Isso é expiar é pagar débito. Prova é algo para se fazer para promoção. Você faz uma prova para ser promovido, né? Então, enquanto você não pagar as suas duplicatas, enquanto você não resgatar os teus problemas lá do passado, você não vai fazer a provinha para poder subir de degrau, né? Então, é expiação e prova, não provas e expiação. Eu achei interessante, né, essa colocação, e é a mais pura verdade, né? Muitas das vezes a gente, porque frequenta o centro espírita, porque se envolve com algumas atividades do próprio centro, nós muitas vezes nos pegamos já nos achando um pouco melhor do que os outros, né? Achando que não temos esse defeito, que não temos aquele outro, que estamos superando isso, superando aquilo. O fato é que nós temos que fazer uma autoanálise diária, né? Entendermos a nossa pequenez, sabermos dos nossos defeitos e procurarmos devagar. Não adianta também querer dar salto. Nós não damos salto. Você não adianta, a gente vem reencarnando aí há 2, 3, 5, 10 mil anos, sei lá quantos mil anos, a gente vem reencarnando e cometendo os mesmos vícios. Você quer, numa reencarnação só, resolver todo o problema do que você vem trazendo lá do passado, também não vai conseguir. Então, é devagar, sabendo, hoje eu não consegui. Eu encontrei um amigo, o amigo falou mal de um cara lá, eu concordo que ele não presta, eu desci o pau nele mesmo e continuei. Depois eu fiquei pensando no que eu tinha que fazer. Eu vou tentar me corrigir, vou tentar me esforçar, né, e não vou tentar da próxima vez me controlar. É assim que a gente vai fazendo, né? Não adianta dizer assim, aqui o cara frequenta o centro espírita, é santo. Não tem nenhum santo aqui. Muito pelo contrário, tem muito negro pecador aqui, grave. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Só que há esperança. Porque o Espiritismo veio exatamente com essa função de esclarecer e o quê? Consolar. Os dois pilastras da doutrina espírita é essa, ensinamento e consolação. Né? Não adianta só ensinar também, só esclarecer, só ensinar, não adianta. Tem que consolar. Né? E consolar se faz por presença. E até é engraçado que eu lembrei, fui falar dessa expressão, eu lembrei, o Chico, numa oportunidade, estava lá no seu trabalho de psicografia, já tinha começado esse trabalho lá para a volta das 2 horas da tarde, e aí já tinha feito lá o evangelho, já tinha esclarecido e começou a receber mensagens e consolando mães com aquelas mensagens que são coisas maravilhosas.
e aí já era por volta de umas 10, 11 horas da noite, me apareceu uma senhora lá. E a senhora, e ele já, né, você imagina, o sujeito trabalhando né, durante quase todo o dia, né, e avançando na noite, essa senhora entra, e quando a senhora vê o Chico, ela não suporta e diz, e dá um desabafo, um grito, dizendo assim: Chico, perdi meu filho, e se pôs a chorar. O Chico, naquela situação, viu aquilo, levantou da cadeira, saiu, foi até ela e abraçou ela e começou a chorar junto com ela, mas chorar copiosamente junto com a mulher. E abraçado. E isso demandou um certo tempo, né? Uns 2, 3, 4 minutos, 5 minutos abraçando e chorando, e a mulher chorando. De repente, essa mulher parou de chorar, né? Enxugou suas lágrimas, né? O Chico também se controlou ali, se afastou, e ela disse assim: Chico, eu nunca em minha vida fui tão consolada. Ele não abriu a boca, ele não falou nada. Então, consolar é se fazer presente, né? Essa é a função da doutrina, de ensinar, sim, de esclarecer, mas também de consolar, né? Onde está seu tesouro, está seu coração. Eu falei no começo da opressão, e nós vivemos numa situação, né, em que nós somos oprimidos constantemente. E oprimidos não só pelos nossos compromissos normais de encarnados, mas olha, como é que nós podemos estar oprimidos também? Podemos estar oprimidos pelas supostas posses que nós temos. Não só a posse econômica. Por exemplo, nós somos escravos, muitas vezes, do orgulho intelectual. As pessoas que acham que sabem muito, e muitas vezes sabem mesmo, né, se tornam escravos dessa situação de intelectualidade, e gera um orgulho todo que ele tem que manter essa situação, né? Apego a cargos e títulos. Nós, na nossa evolução, vamos dizer, nosso sucesso na ascensão social, nós vamos arrecadando títulos, arrecadando cargos, que nós nos tornamos escravos disso. Isso é oprimido. Aliás, isso está oprimindo a pessoa, está oprimindo sua mente, está lhe colocando um jugo que ela não deixa, impede a sua espiritualização, que é realmente o desapego de tudo isso. O apego sentimental ou emocional a pessoas, não só a pessoas, a instituições, né? Presidentes, diretores, conselheiros de qualquer tipo de instituição que não querem largar aquilo de maneira alguma, ou porque dá muito dinheiro, ou porque dá posição social, etc., né? Mas, de qualquer forma, isso oprime a pessoa, oprime o espírito que impede de ele ver realmente a espiritualização, de ver os ensinamentos de Jesus. Fica escravo daquela situação, fica com esse jugo pesado que lhe impede de ver ao lado, só vendo para frente naquele tal objetivo, buscando sempre aquele tesouro, que é onde vai o seu coração. Você falou uma coisa interessante aí, Zé, que até me fez me lembrar uma outra história do Chico. O Chico dizia o seguinte: aquele que cai, mas usando o coração, ele se levanta muito mais fácil. Mas aquele que cai usando da inteligência, esse demora muito, porque o orgulho dele é muito grande, que ele se acha muito inteligente, e o orgulho o impede de poder se soerguer. Então, essa questão aí é bem interessante, mesmo bem lembrada, né? Que essa questão não está ligada simplesmente a uma coisa material propriamente dito, né? Quer dizer, pode ser
a inteligência do sujeito, né? Aliás, os dois piores, os dois maiores entraves que nós temos para o nosso progresso é exatamente o orgulho e o egoísmo, né? Já disse aí a espiritualidade amiga por meio do Livro dos Espíritos, né? Eu não vou me lembrar agora a pergunta, né, que o Kardec fez lá, mas eu me lembro da resposta, que é exatamente o orgulho e o egoísmo. É isso aí, gente. Nós estamos chegando aí ao final já, horário. Mais uma vez, foi muito gostoso. Adorei a participação da Regiane, falou bastante. Cláudia, Ana, Regina. A Zeza hoje foi joia. Mas é gostoso. A Silvana também falou bastante. O William está quase caindo de sono ali, mas tá bom, valeu. A Regiane ela está quase escondendo de mandar. É que eu tô acostumada com a aula de Libras, eu não fico falando, eu só gesticulo, daí eu desligo o microfone. Começa. Ensina nós aí, então, ué. Você vai fazer oração em Libras agora. Nossa, que você aprendeu. Nossa, que você aprendeu. Você não gosta de falar? Faz então. Por isso que eu entrei, que eu gosto de ficar quietinha. Mas é isso aí, é gostoso, está descontraído, está bem legal. Vamos ver se semana que vem a gente vê um tema com antecedência. Ontem você me mandou à noite, não vai ter o nosso estudo? Pois é, não deu tempo ainda de eu ver. Você tem alguma sugestão? Ele mandou essa daí, caiu como uma luva, foi muito bom. Agora a Claudinha fala. Fala, Claudinha. Ô, Zéza, você quer entrar de novo? Eu quero. Você está com medo? Semana passada você esqueceu de desligar, viu? Pelo amor de Deus. Ficou gravando, você falando comigo no WhatsApp e tudo. Por que quando eu desligo, eu queria uma informação técnica? Por que Fabinho, eu não esqueci nada. Eu não sei. Tudo bem. Essa aí é grande sacada. Ela Deixa já eu está fazer uma analisando pergunta. o que ela está errada e o que não. A lição já serviu. O Rei, aliás, Gi, Flavinho, tudo mais. Quando desliga o microfone, sai do Google Meet. É assim mesmo ou eu estou fazendo alguma coisa? Não. Você está, acho que, apertando o telefoninho em vez do microfone. Não, microfone. Ué. Eu vou testar. Só o tempo que acontece isso. Desligou o microfone. É verdade, Rê, né, teacher? Eu estava desligando. Verdade, teacher. É por isso que eu falei. Por isso que eu falei para o nosso amigo lá de Varginha que nós estamos ainda em teste. Então, precisa mostrar. Ele vai ouvir uma dessa reunião nossa, ele vai desistir na hora. É melhor deixar quieto. Para Zeza, a Rê me ensinou que para sair tem que desligar o telefone. Já saiu de novo, ó. Ou qualquer coisa, você manda a Zeza fazer uma live para ele lá e pronto. Fica de cartão postal para nossa do amor eterno. Ai, Deus, pai. Olha. Cadê uma foto? Alguém tirou um print? Eu não tenho, não tem jeito. Eu estou com. A Regiane sabe tirar, não sabe? Pior que não. É só quem tiver com o telefone. Mas eu tirei aqui. Eu não estou no Note também. A Gi também sabe. Essas meninas são tudo
Aí eu tirei foto. Tá. Então tá bom, pessoal. Semana que vem, no mesmo bate-horário, já vamos deixar marcado. Aí depois nós só vamos conversar, eu, Roberto, Zé, ou vocês tiverem alguma sugestão, é só mandar no grupo para a gente colocar em pauta aí e resolver. Tá? Tá bom. Como semana passada, gordinho tem foto. Regina, você fez para começar, você faz para acabar. Beijo para todo mundo. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Então, Não, vamos, educação. então vamos agradecer. Vamos agradecer mais uma vez por a gente poder estar encontrando dessa forma tecnológica, mas com os corações ligados, e ligados em cada um, e ligados em Cristo, nas suas mensagens e no seu amor. Obrigado à casa que nos acolhe, a espiritualidade amiga, Mãe Maria, Irmã Sebastiana, obrigado a todos, obrigado a vocês, amigos queridos, obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E assim seja, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal. Pois que é teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. E que a espiritualidade amiga também ampare os nossos amigos, nossos esposos que estão lá entregando aqueles cobertores, que eles amparem e aconcheguem a cada um que receber com amor e com carinho. Obrigado mais uma vez. Beijo aí, pessoal. Amo vocês. Também. Beijo, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou esperar a Maria José desligar.